Graça e paz, querido irmão, querida irmã. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero cumprimentar você com a doce, com a graciosa, com a maravilhosa paz do nosso Deus. Nós estamos aqui para mais uma boa nova do dia e eu espero que você esteja com o teu coração aberto para receber o recadinho do Senhor aí direto para o teu coração. Hoje nós vamos meditar lá no livro de Filipenses, capítulo de número 3. Os versos apenas de número 13 e número 14. Mas antes eu quero te dizer algo. Há promessas esperando para serem cumpridas na sua vida. Se você não parar. Eu vou repetir novamente. Há promessas do Senhor, a plenitude de vida, esperando para se cumprirem em você e através de você. Mas apenas se você não parar no meio do caminho. Amém? A palavra do Senhor, lá em Filipenses 3, 13 e 14, vai nos dizer assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para aquilo que está adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar contigo neste Boa Nova do dia. E este livro de Filipenses, ele nos leva a pensar, né? A não desistir, a não paralisar, a não engessar no meio do caminho. Todos nós, com certeza, já passamos por diversas situações que nos arrastaram assim para quase a beira do abismo. Situações que nós pensamos em desistir, em paralisar. E todos nós vamos passar por cansaço, por frustração, por desânimo, por medo, por palavras que vêm sobre nós, que muitas vezes vão jogar aquele balde de água fria, né? Jogar aquele desânimo sobre as nossas vidas. Mas precisamos lembrar que a palavra do Senhor, que é poderosa, que é soberana sobre a minha e sobre a sua vida, ela ecoa de Gênesis a Apocalipse, dizendo a todo instante: não pare. Sabe, quando nós olhamos para grandes personagens bíblicos, todos eles passaram por este momento, todos eles tiveram estes momentos de confronto, né, de duvidar de si mesmo. Comigo e com você não será diferente, mas a palavra do Senhor para nós hoje é: não pare, não desista, porque quando nós estamos debaixo de uma palavra, essa palavra no tempo do Senhor, ela irá se cumprir. Quem caminha com Deus não pode ser paralisado pelas circunstâncias. Então, eu quero te fazer uma outra pergunta. Aonde estão os teus olhos? Nós acabamos de ler no texto que o apóstolo Paulo ele diz: mas prossigo para o alvo, olhando com os olhos fitos naquilo que eu almejo, que eu desejo. Será que os nossos olhos têm estado nas circunstâncias à nossa volta? Ou os nossos olhos estão fitos no autor e consumador da nossa vida? Sabe, queridos, a jornada, ela pode ser sim difícil, pode ser dolorosa, pode ser acompanhada de medo, de choro, de angústia, de alegrias, de momentos de êxtase, sabe? Mas o destino para nós é a paz acompanhada de vitória. Em Deuteronômio fala que as vitórias, né, que as bênçãos do Senhor, elas nos seguirão, elas nos acompanharão. Mas à medida em que nós confiamos, à medida em que nós caminhamos em direção às promessas do Senhor, elas nos alcançarão. Amém? E daí, eu separei alguns tópicos para falar um pouquinho com vocês. Para não ficar muito extenso, eu não vou falar tudo nesse vídeo, tá bom? E daí, na semana que vem, a gente continua novamente tratando aqui sobre este texto de Filipenses, para não ficar muito cansativo para você aí do outro lado da telinha. E daí, no primeiro tópico, eu coloquei o seguinte: não pare por causa das lutas. Não pare por causa das lutas. Em João 16:33, há um texto que nos diz assim, muitíssimo conhecido e talvez muito citado por mim e por você. No mundo vocês terão
aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo, queridos. É fácil, pastora Jaque? Nem um pouco. Não é fácil mesmo ter bom ânimo no momento da dor, no momento da angústia, no momento da tribulação. Mas o próprio Senhor Jesus nos instrui a ter bom ânimo, porque Ele se fez carne, Ele se fez homem também no nosso lugar, sabe? Ele passou por tudo aquilo que nós haveríamos de passar para nos mostrar que nós também podemos vencer todas as coisas. E lá também em 2 Coríntios, também nos diz o seguinte: abatidos, sim, mas não destruídos. Nós vamos nos abater, queridos, isso é fato. Mas isso não significa o fim. Isso significa uma vírgula para nós pararmos, darmos uma respirada, nos ajustarmos à palavra do Senhor, nos ajustarmos à vontade do Senhor e daí prosseguir para o nosso alvo, que é Cristo Jesus, prosseguir olhando para a cruz. E sabe, isso nos lembra também de uma história muito conhecida de José, que foi sim abatido, mas não foi destruído pelas injustiças da vida. Que mesmo sendo traído, mesmo sendo vendido, mesmo sendo preso injustamente, rejeitado pelos seus, José ele não desanimou, José ele não parou. E olha que ele tinha tudo para desistir, para desanimar na primeira etapa ali que foi vendido, né, pelos seus irmãos. Mas não é isso que a história nos conta. José, ele persistiu, ele continuou, ele foi fiel ao propósito que o Senhor tinha para cumprir nele e através dele. E sabe, querido, eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado. Talvez no dia de hoje, talvez no dia de ontem, talvez na semana passada, no mês passado. Não sei quais as lutas você tem enfrentado. Mas eu quero te dizer que essas lutas estão moldando, estão forjando o teu caráter para algo maior, que vai ultrapassar aquilo que você acha ou aquilo que você pensa. Algo maior do que você mesmo, sabe? O propósito que o Senhor carrega, por muitas vezes nós vamos ser moldados através da dor e através da angústia. O tópico de número 2 nos diz assim: não pare porque você errou. Tropeçou, desanimou, parei o jejum no meio do caminho, parei de declarar a palavra no meio do caminho. Não pare porque você errou, porque você tropeçou. Sabe, dê uma pausa. Falei aqui agora há pouquinho. Dê uma pausa, respire, converse com o Senhor, alinha o teu coração com o Senhor e siga firme no propósito o qual o Senhor tem reservado para você. Lá no livro de Provérbios, capítulo de número 24, verso de número 16, nos diz assim: o justo, ele cai 7 vezes e se levanta. Não importa quantas vezes você cair. Não importa quantas vezes você errar. Eu quero te dizer algo. Você conhece o caminho do retorno. Amém, querido? Em nome de Jesus. Você conhece o caminho do retorno. Respira, dê uma pausa e volte para o caminho do propósito. E volte para o caminho da promessa. E volte para o caminho qual você está sendo forjado. Volte para o caminho qual você está sendo moldado, sabe? Eu gosto muito de uma frase que diz assim: mar calmo não faz bom marinheiro. É isso mesmo que você ouviu. Muitas vezes, no nosso comodismo, na nossa calmaria, nós não seremos forjados da forma que o Senhor quer. Então é necessário que o Senhor permita que nós passemos por muitas vezes, sabe? Pela forja, pelo fogo, para sermos provados e aprovados pelo Senhor. Há outro texto também, lá em Salmos 51:10, que nos diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu e você precisamos ter um coração puro, para saber identificar
aquilo que o Senhor tem permitido e aquilo que muitas vezes nós escolhemos e acaba por dar errado, sabe? Precisamos ter o nosso coração purificado pelo Senhor. Portanto, que esta seja uma das nossas muitas orações. Cria em mim, Deus. Cria em mim, Senhor, um coração puro, um coração disposto a te ouvir e um coração disposto a te obedecer. Mesmo que eu não me entenda, mesmo que eu não saiba o que vai acontecer no próximo passo, cria em mim este coração puro. E um exemplo claro disso é que a queda, ela não vem para nos fazer desistir dos processos. Aqui nós podemos lembrar, por exemplo, de Pedro. Quantas vezes nós lemos na narrativa bíblica que Pedro errou? Pedro foi Pedro. Pedro foi Pedro. Sabe, queridos? Ele se exaltou. Quantas vezes ele tropeçou, quantas vezes ele errou. E Jesus ali sempre o colocando novamente no caminho. Pedro, vem cá, que não é desse jeito. Vem cá que eu quero te ensinar uma coisa nova, Pedro. Pedro, ele demorou para se encaixar nos planos de Jesus. Ai, querido. Pedro, ele negou o próprio Cristo, com quem ele estava andando. Estava ali começando a conhecer intimamente. Pedro era agitado, era irritado, era desobediente. Por vezes eu costumo dizer que Pedro era mais bode do que ovelha. Se você não sabe do que eu estou falando, depois você pesquise a diferença da ovelha e a diferença de um bode. Para você saber mais ou menos essa diferenciar, né? Então Pedro, por muitas vezes, ele era dessa forma, agitado dentro de si, com a sua alma inquieta. Mas nem por isso Pedro desistiu. Nem por isso Pedro parou no meio do caminho. Pedro, ele foi restaurado para a glória de Deus. Porque ele não parou. Porque ele não desanimou. Mesmo quando ele olhava para dentro de si e todas as coisas, tudo dava indício que era para ele parar. Pedro não parou. E nós conhecemos a história. Que Pedro foi levantado para ser o pilar de toda uma geração. Meu Deus, você tem noção disso? Eu não sei qual é o seu temperamento, eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais as lutas que você tem enfrentado. Mas sabe, a partir do princípio que este texto nos diz, não pare, não desista, prossiga olhando para o alvo, ei querido, em nome de Jesus. Que você possa ser restaurado pelo Senhor. Não importa se você tropeçou, se você caiu, se você pensou em desistir, sabe? Que na minha vida e na sua vida seja assim como foi com Pedro. Foi a pedra angular. Pedro foi usado para edificar uma geração inteira. E não será diferente comigo e com você. Mas apenas se nós não pararmos, se nós não desistirmos. Se Deus não desistiu de Pedro, quem dirá desistir de mim e de você? Ele não desiste de nós. E daí aqui vai uma outra perguntinha. Por que que muitas vezes nós queremos desistir de nós mesmos? Queremos entrar numa caverna e ficar lá quietinhos. Eu tropecei não sei quantas vezes. Não quero mais. Sabe, pare para respirar, colocar uma vírgula naquilo que é preciso. Pare para reorganizar os seus pensamentos. Pare para reorganizar as suas atitudes. Pare para reorganizar a tua fala. Aquilo que é necessário, aquilo que você sabe que precisa. Não queira colocar um ponto final onde o Senhor coloca uma vírgula. Mesmo que os teus olhos não vejam, Deus sabe o que te espera lá na frente. Deus via como Pedro agia. Deus sabia do íntimo de Pedro.
Deus o conhecia no profundo e no oculto. Mas Deus também sabia o que Pedro seria lá na frente. O Senhor Jesus sabia onde Pedro iria chegar. Firmado na rocha. Seria a rocha para uma igreja relevante. Deus sabe quem Ele te chamou para ser. Eu quero terminar este vídeo repetindo isso novamente para você. Deus sabe quem Ele te chamou para ser. Eu e você não podemos ver o futuro, mas Jesus, aquele que é o autor e consumador da minha e da tua história, já está lá, nos aguardando. Mas apenas se eu e você não pararmos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde a tua mente, o teu coração. Guarde essa palavra firmemente no teu coração. Não pare, não desista. Como diz aquela canção, quem mandou largar a rede? Quem foi que mandou você parar? Esteja atento à voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que você tenha uma sexta-feira, um ótimo final de semana abençoado pela presença do Senhor. A tua mente, o teu coração, a tua vida, a tua casa, a tua família, a tua comunidade de fé. E eu te espero no próximo Boa Nova do Dia. Um beijo no seu coração.